Então, gente, nunca fiz vídeo disso, nunca fiz, na verdade, acho que eu nunca fiz vídeo de nada até hoje. Falar um pouquinho da cirurgia, que eu falei que eu ia fazer um vídeo pra vocês. Vocês repararem, eu não sei se vocês conseguem ver, meu rosto ainda tá um pouco vermelho aqui. Isso é resultado de uma dermatite de contato. Se eu for no dermatologista, provavelmente por causa da saliva, que eu fiquei babando, sei lá, deve ter nem um mês que eu parei de babar. E ainda escapa um pouquinho quando eu falo. Às vezes escapa. Principalmente se eu incho do calor, assim, dá uma escapada. Aqui no Rio, eu moro no Rio, se o pessoal saber. E aqui no Rio eu fico bem inchada. Meu namorado é de Belo Horizonte, lá eu sofro um pouquinho menos. Minha boca tá com Bepantol Derma. Não tá brancona porque eu acho que eu não tô mais no estágio de deixar ela bem branca, assim, assustadora, sabe? Aquela coisa de palhaço. E é isso, vocês podem notar que a minha boca, sei lá, não faz um movimento ainda normal, assim. Eu sinto preso ainda, eu acho que é esquisito ainda falando, porque essa região aqui, a musculatura ainda tá bem presa. Eu tive um problema com uma fibrose bem feia aqui no queixo. Ela tá diminuindo bem, mas ela não saiu. Fibrose nada mais é do que é muscular. É tipo um nó que dá no músculo, na musculatura. Normalmente todo mundo tem por dentro. Eu tive algumas por dentro, internas. Mas essa daqui ficou externa. Não sei porquê, pode acontecer, sei lá, eu dei azar. Ela ainda tá melhorando. Vocês podem ver que, ó, ela ainda tá aqui. Pra ela sair dói. Dói, colega. Dói muito. Tem que apertar e... As outras também você aperta, mas com uma certa delicadeza maior, né? Que você faz a massagem, né, no rosto, a fono, que a minha fono é fonoterapeuta, ela faz as massagens e trabalha a abertura de boca. Que a minha não tá ainda... Assim, já tá dentro da normalidade, mas eu não tô satisfeita. Eu abro um pouquinho mais que isso. Tô usando os elásticos que o dentista colocou pra acertar umas coisinhas assim, e provavelmente eu já tiro o aparelho em maio, se tudo der certo. Tomara, porque eu não aguento mais essa vida. É isso. Meu pós foi um pouco sofrido, mas acho que como de todo mundo. O primeiro mês foi complicado. A primeira semana não existe, assim, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Mas as coisas vão melhorando. Mas a gente tem que estar preparado que vai ser ruim. A gente tem que saber que vai ser ruim. A gente acha que sabe que vai ser ruim, mas quando você passa por isso é completamente diferente. Minha mãe, meu namorado dizem que eu sou, tipo, dramática, mas eu juro por Deus que eu achava que eu ia morrer a primeira semana. Porque eu tava muito fraca, eu não conseguia comer. Eu tava comendo com aquelas seringuinhas de 20 ml. Na verdade, tudo meu era na seringa. Até porque eu não conseguia nem engolir direito, na verdade. Porque a gente fica entubado, né? Então dá um certo desconforto na garganta depois. E um inchaço. Fica tudo uma sensação muito estranha que as pessoas me perguntam, eu tento descrever, mas ninguém consegue entender muito como que é. É ruim, mas passa. Eu não conseguia engolir comprimido, não conseguia fazer nada disso. E eu fiquei muito enjoada, porque normalmente a gente vomita depois da cirurgia, porque desce muito sangue pro estômago. As pessoas normalmente vomitam logo depois que saem da cirurgia ou no dia seguinte. Eu não vomitei, nem logo depois que eu saí, nem no dia seguinte. Eu demorei... Minha cirurgia foi na quarta-feira, numa quarta-feira. Eu fui pro quarto, tipo, quarta-feira, umas 8, 9 horas da noite, que eu saí do centro cirúrgico.
Eu só fui vomitar na sexta-feira à noite. Então eu sofri muito por causa dos enjoos. Porque eu fiquei com muita náusea, muito enjoada. E aí eu não conseguia comer também, porque eu tava muito enjoada, muito enjoada, num remédio de enjoo que fizesse efeito. Que aí no sábado de manhã eu ainda vomitei também. Que foi uma noite que eu passei. Eu passei umas 3 noites assim, sem dormir no começo. Você não dorme. A primeira do dia que eu saí, na quinta-feira que eu saí do hospital. Na quinta-feira pra sexta eu consegui dormir. Não sei se é porque eu ainda tava com muito remédio do hospital na veia, não sei. Ainda não tava. Não sofri tanto. Mas de sexta pra sábado eu passei a noite em claro, sentada. Até porque a gente não deita, propriamente dito. Nos primeiros 15 dias a gente não deita, fica meio que recostado. E eu não conseguia deitar porque eu ficava... Nem que se eu quisesse deitar, se eu pudesse deitar, eu conseguiria, porque eu ficava muito enjoada. Então eu passei a noite sentada com um balde do meu lado. E não vomitei. Eu fui vomitar no sábado de manhã. Já vomitei já aquele sangue preto nojento que já tava velho ali. Então melhorou assim 100% depois que eu vomitei. Então não tenho medo de vomitar. A gente tem um espacinho pequeno na boca, mas ele sai. É só você... A indicação é... virou pro lado, ele cai sozinho. Você não pode forçar o vômito porque... Por causa da cirurgia, né? Mas ele vem. Então eu sofri por isso, que eu não podia forçar o vômito. Então eu fiquei lá, sentado, esperando até ele vir. Aí ele veio, graças a Deus melhorou. E a minha buco falou pra eu parar de tomar... Eu não me lembro se foi... Acho que era um anti-inflamatório, porque eu já tinha 3 ou 4 dias tomando. E tava dando reação, por isso que eu tava muito enjoada também. Depois daí eu comecei a melhorar, a comer. Comecei a conseguir comer um pouquinho mais. Mas é difícil, porque você fica praticamente uma semana comendo muito pouco. E eu ficava muito fraca, muito fraca. Aí depois você vai evoluindo, assim, né? E comecei a... não querer mais comer na seringa, porque você se cansa, que é pouquinho. Só se você comprar uma seringa gigante, sei lá, minha mãe não achou. Aí a gente teve a ideia de, como umas dicas de umas meninas, comprar aqueles potinhos tipo de ketchup e maionese, mostarda. E isso aí salvou a minha vida, assim. Que eu consegui começar a comer uma quantidade maior. E aos pouquinhos eu fui comendo mais. Então eu tomava 2 negócios grandes assim, de sopa, de 2 em 2 horas eu tava comendo alguma coisa. Minha mãe não me deixava sem comer de 2 em 2 horas. Mesmo que eu, não quero, dava uma bicadinha, entendeu? Mas suco, milkshake, vitamina, sopa de tudo. Tudo que você puder colocar dentro da sopa, você coloca. Tudo. Isso aí já vai te dar, você ficar mais forte. Eu tive um problema sério com coisas doces nos primeiros 15 dias. Eu não conseguia comer quase coisa doce. Tipo, eu tomo Nescau todo dia de manhã. Eu não conseguia tomar uma Nescau inteiro. Mas depois de 15 dias começou a melhorar essa coisa com doce e tal. Você fica bastante tempo comendo isso, aí logo depois de 15 dias você já começa a ir, não é tão líquido mais. Você começa a deixar a sopa, por exemplo, um pouco mais encorpada. Eu não tinha muita abertura para colher, então eu tomei bastante tempo nesse negocinho do ketchup. Mas logo assim eu comecei a querer tentar comer com a colher. O problema é que, nossa, uma sujeira, porque eu babei muito e eu babava muito o tempo inteiro. Vocês podem ver que aqui ainda tá preso. Você imagina isso aqui sem mexer. Na minha primeira consulta com a fono, eu não mexia nada. Eu tava com 1 mês e 15 dias, eu acho, de operada. E eu cheguei lá, eu era meio um robô, assim. Não conseguia mexer o pescoço pro lado, nada, não conseguia nada, nem falar. Ela chegou lá, eu babava sem parar. Eu tava andando, tipo, com um babador. Uma toalha de rosto imensa presa com um pregador atrás, bizarro. Mas porque senão eu me sujava toda. Então você imagina essa pessoa comendo.
E aí eu cheguei na fono, depois da primeira sessão da fono, nossa, eu me senti muito melhor, porque eu saí de lá com mais mobilidade no pescoço, no rosto, tudo. E ela me obrigou a prestar atenção na minha saliva, na hora de engolir a saliva. Porque eu tive que reaprender a posição da língua, ou sei lá, não sei o que aconteceu, que eu não consegui engolir direito. Fazer meio assim pra engolir, até agora, às vezes, de vez em quando eu esqueço aí escapa. Que eu tenho que me obrigar a engolir. E aí, isso eu acho que é com todo mundo. A gente vai se adaptando, só que cada caso é um caso. Então tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que incham mais, incham menos. A musculatura ficou muito presa. Ainda tá presa, se vocês verem minha boca ainda tá meio torta. É meio assustador quando eu tento mastigar de boca fechada, que eu ainda não consigo 100%. Não consigo morder. Eu fui tentar comer uma empada no sábado. E a empada nem era assim daquelas. Não era empadinhazinha, mas também não era um empadão. Mas eu não consegui morder assim. Dar aquela mordida com gosto de sobrar a boca e faltar comida. Ainda não acontece isso comigo. Tipo hambúrguer. Daqueles mais básicos, sei lá, no McDonald's, Burger King. Um cheeseburger normal. Que não é muito grande, não é alto. Eu sinto uma certa dificuldade. Eu consigo morder ele. Mas eu tenho que fazer um esforço muito grande com a boca ainda. Mas eu acho que faz parte a gente ir tentando, que aos pouquinhos vai melhorando. E aí tem os benditos palitos na fono. Que são aqueles palitos. Sabe aquele palito quando você é criança, você vai no médico, bota a língua pra fora e Então, é aquele palitinho que ela coloca um em cima do outro. E aí, aí ela segura a sua abertura. Eu consigo abrir assim. Aí ela coloca o palito. Aí depois ela vai colocando mais um. Até você ir abrindo mais. Isso dói. Dói, mas é uma dor necessária. E às vezes ela coloca e faz uma alavanca assim, que é pra fazer tipo, flexionar aqui e abrir e fechar a boca pra, sei lá, manter a abertura. Dói, mas é necessário. Todo mundo quer abrir a boca. Você não quer ficar com a boca com a abertura pequenininha pra sempre. Claro que tem um limite, que o profissional que você for, ela vai te explicar. Tem um limite que ela força. Depois desse limite, se a sua boca chegar ao limite que ela pode forçar, beleza. Agora, ela não vai forçar mais que isso. Vai depender da gente, com o tempo, a abertura ir melhorando. Se não melhorar, cara, seja feliz com essa abertura aí e adapta a vida. Tem que ser assim. A minha boca, por exemplo, eu não tenho um selamento perfeito. Eu fecho a boca em repouso e meu lábio não junta um com o outro. Mas vou te falar, não tô nem um pouco preocupada com isso. Lógico, eu queria. Mas eu não ligo de ter que forçar um pouquinho pra fechar a boca. E ainda tô bastante inchada, né? 4 meses. Todo mundo diz que até 1 ano pode desinchar. Até o médico mesmo, o buco fala. Então a gente tem que aceitar, porque é uma cirurgia chata. O pós-operatório, tudo que você já leu aí é verdade. É chatinho, mas a gente consegue superar. Uma pessoa te ajudando. Eu, por exemplo, eu não sei se alguém... Aí todo mundo trabalha e tal, eu tô sem trabalhar, eu tô desempregada. Então, mas eu acho que se eu estivesse trabalhando eu ia perder o emprego, porque minha recuperação foi um pouco mais lenta. Eu tô com 4 meses e ainda não tô, tipo, 100%. É o que minha mãe fala, se eu estivesse trabalhando, é difícil uma empresa, principalmente particular, esperar o funcionário 3 meses porque tá recuperando a cirurgia. Beleza, você pode ir, tem gente que se sente bem com 15 dias pra ir trabalhar. Mas eu não era essa pessoa. 15 dias pra mim não tinha condições. Com 1 mês e pouco que eu fui na fono, que foi a primeira vez que eu andei de transporte público, depois da cirurgia eu ainda não aguentei muito, assim, porque eu fui de trem e de metrô aqui no Rio, porque eu moro na Zona Oeste, eu moro no bairro mais distante, e a fono é na Zona Sul. No metrô e no trem, beleza, fui sentada, que é a estação daqui perto da minha casa, é a estação final.
Aí cheguei no centro da cidade, peguei o metrô para ir pro bairro da Fono. E eu tava tão assustadora que ninguém te dá lugar no metrô. Chegou uma senhora, sei lá, ela veio lá do fundo do metrô e falou assim: menina, pode sentar. Ninguém dá lugar pra alguém de 26 anos no metrô, assim. Eu tava com uma cara bem esquisita, provavelmente. E aí na volta eu fiz um outro caminho, que eu peguei um ônibus e um BRT, que eu não sei como é que se em todas as cidades tem BRT, que são aqueles ônibus articulados com uma pista separada para eles e tal. E aqui no Rio a pista do BRT é bem esburacada e ele é bem cheio, mas eu até consegui ir sentada, mas chacoalhava e encostar, eu batia um dente no outro. Nossa, que sensação horrível. Então, tipo, eu fico pensando, se com 1 mês e 15 dias eu tivesse que voltar a trabalhar, encarar o transporte do jeito que é aqui, lotado, demorado, eu não ia aguentar. Não tinha condição. E fora que eu tava babando horrores. E não conseguia falar direito, não conseguia pronunciar o P nem o B. De vez em quando eu fico com o lábio inchado, ainda não sai direito. Então, eu não conseguia falar bola, não conseguia falar papai. Eu não conseguia falar direito nem meu nome, que é Beatriz, eu não conseguia. Saía Etriz, porque não saía o B. Não conseguia fazer esse movimento do lábio. E a baba escorrendo. Imagina como que eu ia trabalhar assim. Então, tipo, a baba parou de escorrer loucamente. Tem, sei lá, deve ter sido no ano novo. Ou um pouquinho depois ainda. Eu tinha que andar... Depois, quando ela deu uma melhorada, mas eu tinha que andar com lencinho, ainda escapa. Se ela tá inchada, ainda escapa. E às vezes não sai as palavras por causa do inchaço. Então isso vai de pessoa para pessoa. Não dá pra precisar, gente, com 15 dias eu vou poder estar trabalhando? Vou poder voltar pra faculdade? Vou poder voltar pra escola? Não sei, isso aí você vai descobrir na hora. Você vai ver como que o seu corpo tá respondendo. E você vai ver se você consegue trabalhar ou não. E é aquela coisa, né? A galera que consegue, ótimo. Quem não consegue tem que encostar, ficar esperando, sei lá, pelo INSS e tal. E aí depende da empresa. Se você trabalha num lugar bacana, talvez eles te esperem. Talvez não. Ou talvez você tenha que se obrigar a ir com 1 mês. E seja o que Deus quiser. Mesmo estando meio zoado, você tem que ir. E é difícil comer na rua, essas coisas por causa das restrições. E eu, como tinha muita dificuldade, depois que eu comecei a passar a mastigar, primeiro que na primeira semana mastigando eu não conseguia mastigar nada, né? Eu tava liberada, mas a mastigação não rolava. Eu tentava, porque você tem que tentar, não pode desistir, que ela vai melhorando dia após dia, dá um desespero. Mas ela melhora e você consegue mastigar. Eu já consigo comer carne, consigo comer tudo, assim, normal. Mas no começo não dava. E aí você fica limitado de comer as coisas na rua. Eu babava muito, então, tipo, depois eu taquei foda-se e botava um babador no meio do shopping e comia, que eu tinha que comer. Porque senão você fica restrito, você fica desesperado, porque você tá dentro de casa 1 mês, 2 meses, sem pegar sol, sem fazer esforço, sem fazer nada. Então, você começa a ficar meio... Ai, meu Deus, eu preciso sair, eu preciso ver gente. E se você ficar com medo de sair, com vergonha de sair, é pior. Sai e se te perguntarem, você explica. Até hoje eu explico. Ah, não, sei lá, tô falando assim por causa da cirurgia. Ah, dificuldade. Entendeu? As pessoas entendem. Depois que passa um inchaço pior, as pessoas começam a achar que você está com alguma dificuldade porque você apertou o seu aparelho. Então, aí até se explicar, não foi o que eu apertei o aparelho, foi o que eu fiz uma cirurgia e tal. Mas eu acho assim, importante, conforme seu buco for te liberando, você tem que tentar. Não pode ficar com medo, não pode desistir, é difícil, mas vale muito a pena. Que eu tô muito feliz de, como eu disse, sorrir e não mostrar mais aquela gengiva toda. Então, sei lá, eu acho que eu me alonguei até demais no vídeo, me empolguei. Desejo a todo mundo que tá pra fazer boa sorte, a quem tá no pós, força, que a gente vai superando.
E tá todo mundo gato, gata e vambora. Valeu, gente.